né, nós vamos continuar falando sobre alguns outros argumentos que mostram que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, né? Então, por que a gente pode dizer que as Escrituras, ou a Bíblia, é de fato a palavra de Deus? A primeira coisa que a gente vai começar a tratar é acerca da matéria celestial da Escritura, né? Isto é, a Escritura, ela fala de coisas que vêm de cima, do alto. Em outras palavras, né, ela tem origem divina, ela procede do próprio Deus. Então, como é que a Bíblia é chamada no próprio texto, no texto sagrado? Ela é chamada de Santas Escrituras, Escrituras Santas, ou Santas Escrituras. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, falando sobre a sua vocação, Romanos 1, ele diz assim, Romanos 1, verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus santos profetas nas sagradas, nas santas Escrituras. Aí foi prometido nas sagradas Escrituras, nas santas Escrituras. Você vai perceber, irmãos, que nada carnal ou terreno é entregue ou ensinado por ela, tá certo? Mas todos aqueles que são chamados por Deus para viver a vida segundo a palavra, eles vivem acima do mundo e eles vão brilhar em glória, entenda? Esses que são chamados por Deus, são chamados para viver não segundo o mundo, mas acima da realidade do mundo. E o que é que vai acontecer com esses? Eles vão brilhar em glória. Então, entende? Ele procede do céu, e aqueles que são alcançados por ela vão viver uma vida contrária ao mundo e vão viver uma vida que vai demonstrar a própria manifestação da glória no final. Ora, é preciso proceder de Deus, irmãos. Precisa proceder de Deus. Duas coisas básicas a gente pode dizer desse assunto. Primeiro, veja os mistérios sublimes que são revelados no texto sagrado, né? Que a natureza, por mais gloriosa que ela possa ser, ela nunca poderia descobrir tais coisas. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Onde você aprenderia sobre a doutrina da Trindade? Em que lugar você aprenderia sobre a verdade que há um só Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas? Onde você aprenderia a glória da doutrina da encarnação do Filho de Deus? Uma única pessoa em duas naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Onde você aprenderia sobre a união espiritual entre Cristo e os crentes, dizendo que nós somos um só com Ele, nós somos membros do corpo de Cristo? Onde nós aprenderíamos isso? Senão na palavra de Deus. A luz da natureza, irmãos, né, é conhecida aí pelos eruditos, aqueles que têm conhecimento até mesmo científico, não é? E que pudessem extrair coisas gloriosas, impressionantes da própria criação por meio das ferramentas que eles têm, eles nunca poderiam ensinar essas coisas. Nenhum erudito poderia ensinar essas coisas. Trindade, a natureza, a pessoa de Cristo, com a sua dupla natureza, a união mística entre Cristo e a igreja. Jamais um homem, por mais conhecedor que ele possa ser da terra e da ciência, ele jamais poderia ensinar tais coisas. Jamais poderia ensinar tais coisas, né? E é interessante que, quem foi que trouxe essa informação para a igreja? Alguns pescadores que Deus chamou e fez dele pescadores de homens. Esses homens trouxeram o conhecimento dessa doutrina. Outra coisa importante que fala também do distintivo da palavra de Deus como sendo distinto de qualquer outra revelação. A mais exata santidade, irmãos, dos preceitos da palavra.
a mais exata, veja bem, santidade dos seus preceitos. O mandamento, a ordenança para que sejamos santos. A proibição de toda impureza de coração e vida. Tudo isso, entende? Você só encontra na Escritura. Nenhum filósofo, nenhum conhecedor de qualquer outra ciência poderia instruir em verdades tão santas e elevadas como essa que nós temos nas Escrituras Sagradas. A exata santidade dos preceitos, ordenando para que sejamos santos, a proibição de toda impureza de coração. E se não fizer aquilo que é para ser feito, sofrerá condenação. Isso para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, entenda, o que acontece com as Escrituras? Primeira coisa é que nós começamos a aprender a uma matéria celestial dentro da própria Escritura, da natureza dela. Ela procede do alto. E como é que eu sei disso? Primeiro, pelos mistérios que foram revelados, gloriosos, doutrinas gloriosas. Segundo, os preceitos santos que estão ali revelados, que ensinam o homem a fugir de todo o pecado e sabendo que não vivendo assim, sofrerá juízo e condenação da parte de Deus. Juízo e condenação da parte de Deus. Isso ainda, aqui nós somos ensinados também a amar nossos inimigos, a sermos verdadeiramente e completamente humildes, negarmos a nós mesmos. Que coisa, porque isso com argumentos para que eu viva uma vida contrária ao mundo. Onde eu posso aprender isso? Somente na revelação dada por Deus. Isso não poderia ser obra de um homem, irmãos. Porque ninguém se opõe à natureza corrupta. Ninguém se opõe aos demônios. Não, ninguém. Ninguém se opõe ao interesse do reino das trevas. Ninguém se opõe. Mas somente Deus, que é santo e ama a justiça, somente Ele pode ensinar o que é oposto a tudo isso, o que é contrário a tudo isso. Não haverá ninguém que poderia fazer isso, senão o próprio Deus. A Bíblia não pode ser escrita por homens, meramente. A Bíblia não pode ter por fundamento o próprio poder dos homens ou da igreja. Precisa proceder de Deus. Então, quando eu olho para a Escritura e vejo de onde ela procede, as doutrinas que ela ensina, para onde ela me conduz, você olha e vê em que outro lugar você encontra essa verdade, senão na própria Bíblia, em nenhum outro lugar, em nenhum outro lugar. O segundo aspecto importante é acerca da eficácia dessa doutrina, né? Ela tem poder de convencer e tem poder, irmãos, de prescrutar a consciência. Nenhum outro ensino tem poder de prescrutar a consciência das pessoas e ferir a consciência das pessoas, se não for a palavra de Deus. Hebreus 4:12, abra lá, por favor, o texto sagrado. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Texto conhecido nosso. 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ela tem... Que outra palavra, que outro ensino, que outra verdade tem poder de discernir, de cortar
e dividir aquilo que não se pode dividir. Outra coisa interessante que deve ser notado, ela converte a alma das suas paixões mais pecaminosas. Ela converte a alma dessas paixões. Até mesmo, irmãos, quando nada pode ser esperado do mundo, nada pode ser esperado do mundo a não ser a cruz e o sofrimento. Lembre disso. Ela tem poder de converter a alma do homem, vamos chamar, dos prazeres pecaminosos mais amados, em que há mais satisfação em nosso coração. Ele tem poder de mudar a nossa sorte. O Salmo 19, no verso 7, que narra literalmente ali o poder da própria lei de Deus, ele diz isso. Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você percebe que a natureza da palavra e o efeito dela são compatíveis. Entende? A pergunta é: o que é que pode restaurar a minha alma se não aquilo que for perfeito? A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, então o que ele é, ele produz e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. O que é que ele produz? Dá alegria ao coração. O mandamento do Senhor é puro. E o que é que ele faz? Ele ilumina os nossos olhos. A eficácia não está nas meras palavras, nas meras letras ou nas sílabas, porque não tem nenhum outro poder além de significar, irmãos, as coisas. A palavra produz significado às coisas. Mas o meio ordinário pelo qual o Espírito usa essa palavra para os fins que só ela tem. Porque sem o Espírito ela é uma letra morta. Sem o Espírito é morto. É necessário que o Espírito fale ao nosso coração. Entenda aqui que esse elemento é importante porque eu gosto muito de uma maneira como John Owen fala sobre como eu devo me aproximar do texto sagrado, né? Ele diz assim, ele fala, não há arrogância maior, ele diz, não há soberba maior para um homem do que aproximar-se das Escrituras Sagradas sem um espírito de oração. Por quê? Porque é como se você somente, com a letra, tivesse condições de aprender aquilo para a sua própria alma. Eu dependo do Espírito de Deus. Eu careço da graça de Deus. Eu preciso suplicar isso a Deus. Eu preciso fazer isso para que eu possa ter os benefícios daquilo, né, que eu estou lendo, a própria palavra de Deus. Uma outra coisa interessante, irmãos, é acerca da majestade e a sublimidade do estilo. O estilo aqui é interessante. Veja, o estilo aqui, ele tem um elemento interessante porque é como se fosse assim, a Bíblia tem vários textos, vários ensinos, mas percorre no texto sagrado um estilo apropriado, a maneira como Deus se revela aos homens, certo? Veja, você pega o livro de Moisés, vou pegar um exemplo. O que eu tenho lá em Moisés? Qual é a maneira que está escrito ali? É uma forma de lei, estrutura legal. Então eu tenho uma narrativa, eu tenho ali não só uma narrativa, eu tenho também prosa, né? E a maneira como aquele tema é discorrido, há um estilo próprio para aquilo. Você quer ver outro? Os Salmos. Você pega os Salmos, você vê, há um modo diferente de descrever aquela verdade, né? Eu costumo dizer
Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, lá em Êxodo, não é? Êxodo 14 e Êxodo 15, né? Êxodo 14 e Êxodo 15, você vai encontrar ali no texto duas coisas interessantes. Êxodo 14 e Êxodo 15, eles narram exatamente a mesma coisa. O que é que aconteceu ali? O que é a mesma coisa ali? A destruição de Faraó e seu exército no Mar Vermelho. A destruição de Faraó e seu exército no Mar Vermelho. E como foi que aconteceu aquilo, irmãos? O texto vai narrar no capítulo 14 com uma prosa. Ele vai descrever ele vindo, o que é que eles temiam, o que aconteceu com Faraó, o que é que ele pensou na hora. Ele disse, nós vamos agora, vamos destruí-los. E o povo ficou com medo. E Moisés levanta então o bordão, ordenado por Deus, o Mar Vermelho se abre. Eles passam a pé enxuto. E quando eles estão saindo, Faraó com seu exército entra e aqueles muros caem sobre eles e eles são mortos ali. Aí eu vou para o capítulo 15, que é o cântico de Moisés. O que Moisés faz? Ele faz um salmo dessa história. Você percebe a beleza com que Moisés descreve isso? Não há Deus igual a ti, Senhor. Não há ninguém que se compare a ti. Ele descreve a mesma verdade com um estilo diferente. No 14, o estilo de uma narrativa. No 15, no estilo de um cântico, de um salmo. O que é que eu tenho? Eu tenho a mesma verdade em estilos diferentes. Um capta mais a minha alma, o outro, o meu pensamento. Um derrete o meu coração fácil, o outro me faz pensar e refletir sobre os detalhes daquelas informações. Deus usando estilos diferentes para falar a mesma verdade ao seu povo. A mesma verdade ao seu povo. Eu costumo dizer que o livro de Miqueias, o profeta Miqueias, ele é um livro extraordinário para ser lido, não é? Por várias razões, né? Mas os hebraístas dizem que quando você for traduzir o livro de Miqueias, não pense, não esqueça que Miqueias é um profeta, não um salmista. Ele não está escrevendo um cântico, ele está escrevendo uma profecia. Porque a maneira dele escrever é tão bela, é tão distinta, que chama a atenção para que você não perca de vista a beleza, não se atrapalhe com a beleza do texto, achando que ali é um salmo, mas ali de fato é uma profecia, uma profecia. Alguma coisa verdadeiramente majestosa, irmãos, majestosa, não é? E sublime, magnificente no estilo dos escritos sagrados, porque ele forçou até mesmo filósofos pagãos a reconhecer isso. Eu conheci um professor de uma universidade que é ateu, mas ele lê a Bíblia em várias versões. A principal que ele gosta é a King James, por causa da maneira como foi traduzido no passado. E ele diz assim, eu não conheço obra mais bela do que essa, eu não conheço uma obra tão bonita quanto essa. Ele não crê em nada daquilo, tecnicamente falando. Mas é tão grande essa verdade, irmãos, que captura até mesmo aqueles que conhecem a arte da escrita, se dobram diante dessa verdade. Não é? Alguém pode perguntar assim, ora, por que eu devo estudar a arte, a escrita, forma de escrita? Será que isso é bíblico? Não precisa nem ir longe. A própria Bíblia ela é uma múltipla forma de escrita. Eu tenho ali uma multiplicidade de formas, não é, de estilos literários, e cada um mais belo que o outro, para estabelecer a glória da mensagem que está ali no texto sagrado, né? Ora, quando o Senhor diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz, né? Passagens como essa chamam a atenção. O que foi que aconteceu aqui? Né? O Deus que ordenou e veio à existência aquilo que Ele mesmo disse que viria.
Preste atenção, irmãos, o próprio Deus, Ele traz à existência aquilo que Ele fala, como Ele ordena. Ao mesmo tempo, observe que não existe nada afetado, irmãos. Não há falsa eloquência, não há exortação ou luxúria, nenhuma forma de imaginação pecaminosa, não no texto. Você vai perceber, o que eu tenho é literalmente um modelo de escrita que visa revelar a Deus a sua santidade, o seu poder. Então, na maneira de escrever, não está sendo forçado ou ensinado no estilo a uma vida contrária à procedência da Escritura, que procede dos céus, que procede de Deus. Então, a beleza não é contaminada pela vulgaridade de vida, não. É para viver uma vida reta, santa, pura, justa, tudo isso dentro da beleza do estilo das Sagradas Escrituras. Do estilo das Sagradas Escrituras. É interessante, outra coisa interessante que se faz, hoje eu citei no sermão, lá Gilgamesh, um achado que fala sobre um tipo de Noé, podemos chamar assim, e como que eles leem aquela história diferentemente. Você pega os escritos de Gilgamesh e pega o texto bíblico. Essa é uma das tarefas que nós fazemos no seminário na área de arqueologia. A gente pega o texto bíblico e pega esse texto de Gilgamesh e veja, leia e veja onde está a diferença entre eles. A diferença é que, primeiro, é politeísta. Segundo, os deuses ali dependem dos homens. Como disse, se não derem comida para eles, eles não vão comer. Eles precisam dos homens para sobreviver. Já Deus é autossuficiente, Ele é independente, Ele é infinito, Ele é eterno. E traz os homens para serem dependentes dEle e confiarem nele somente, não é? Somente. Veja, para que, deixa eu resumir dizendo assim, irmãos, como é que um Deus tão glorioso, santo, perfeito, Ele se comunica com pessoas como nós, tão fracas, pecadoras, iníquas? Para que Ele faz isso? Como é que essa glória se manifesta e para que se manifesta? Então eu queria que lêssemos um texto apenas, para que isso ficasse claro aos nossos olhos. Isaías 57, por favor. Isaías 57, verso 15. Diz assim o texto: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Veja, perceba, aqui a descrição do próprio Deus. Assim diz o alto, o sublime. Veja, tudo isso é descrição do próprio Deus, não é? Que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Veja que linguagem, irmãos. Diz o alto, o sublime. Você lembra que o trono que o Senhor se assenta, em Isaías 6, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora, o nome dele é alto e sublime. É exatamente a mesma palavras usadas. Aquilo onde ele se assenta é aquilo que ele é. Que coisa impressionante. Porque não há separação disso. Aí ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Agora, onde mais ele habita, irmãos? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Não há, irmãos, não há, veja, nenhuma afeição, podemos chamar assim. Não há nenhum efeito e nenhuma afeição nas palavras, se não procederem de Deus para o propósito que o próprio Deus determinou. Aquilo que Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é puro, e Ele habita lá no lugar que é santo, mas habita com aquele que Ele vai vivificar
e vai restaurar o abatido e o contrito de espírito. Quem que vai ser poupado? Quem vai ser poupado? Aqueles que se curvam e se humilham diante dessa verdade. O Senhor não habita no meio de todo mundo. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, mas a Bíblia não diz que Deus habita no meio dos arrogantes, dos soberbos, dos idólatras, dos que defendem e dependem de si mesmo. Ele habita no meio do contrito e abatido de espírito. É aqui, exatamente aqui, o efeito dessa palavra. A sublimidade desse estilo é que ela é elevada, irmãos, e ela passa por toda a Escritura de várias formas, seja narrativa, seja profecia, seja salmo, ela vai produzir o mesmo efeito. A santidade de Deus santificará os homens por meio daquilo que Ele faz na vida deles. Um outro aspecto importante ainda, não é, vamos chamar assim, o consentimento ou a unidade de todas as partes das Escrituras. Elas foram escritas por várias mãos. O Antigo Testamento, pelo menos 15 séculos. O Novo Testamento, algumas décadas, menos de um século. O Antigo Testamento, veja, em torno de, por volta de 15 séculos, o Antigo Testamento foi escrito. Você tem primeira possibilidade de registro, 1400 e alguma coisa, na época de Moisés, no Antigo Testamento. Então, 15 séculos fluindo aqui. Nós temos várias mãos, tempos diferentes. Entretanto, todos eles concordam nos seus preceitos. Narrativa e nos fatos. O desígnio e o propósito. Não há algo que não possa ser reconciliado na palavra de Deus. Não há nada. É engraçado porque você vai entender como é que você olha para a Escritura, irmãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 4, quando ele vai ensinar a doutrina da justificação pela fé, ele cita Gênesis capítulo 15. Quando ele vai corroborar ainda mais com essa doutrina, ele cita Davi, o rei de Israel. A mesma história, a mesma verdade, sem mudar nada. Nada muda nesse sentido. Você pega todo um período de 15 séculos e você tem uma unidade na revelação dessa forma. Todas as partes concorrem, corroboram, caminham para o mesmo princípio. Você chega no final de Apocalipse, é uma coisa impressionante. Não precisa abrir, mas só lembra, traz a memória. Lá em Apocalipse 22, você vai lembrar. Você sabe como é a imagem, no 21 e 22, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Ele descreve novo céu e nova terra. Você sabe qual é a primeira imagem do novo céu e nova terra? É de uma cidade. Jerusalém, a nova Jerusalém. Traz a memória do Antigo Testamento. Veja, está terminando a revelação. Segundo, ele fala um tabernáculo, o tabernáculo que desceu. O tabernáculo que foi lá em Êxodo, instituído no capítulo 25 em diante do livro de Êxodo. Depois ele diz assim, essa cidade também é um jardim, que tem uma árvore da vida. Ele está citando Gênesis capítulo 2. Olha, está terminando a revelação, e ele está dizendo, tudo isso que aconteceu no jardim, no tabernáculo, em Jerusalém, tudo isso aponta para a mesma e gloriosa verdade. A lógica dessa palavra é, que sublimidade, quanta unidade,
né? Quanta unidade, quanta percepção dessa glória e dessa unidade, como está posto aqui no texto. Você sabe que, né, você sabe que alguns estudiosos, até mesmo, vamos chamar assim, nem estudiosos, mas liberais, né, especialmente aqui, nesse caso, se chama de socinianos, né, eles chegam a dizer coisas, por exemplo, né, que socinianos, eles dizem, precisamos considerar esse ponto com maior abrangência, ele fala, porque eles dizem, existem algumas coisas repugnantes nas Escrituras e algumas coisas, né, de pouquíssimo valor, né, e que não são outra coisa, senão algo que deve ser tratado com repugnância. Eles dizem, cuidado. E aí a pessoa se pega num ponto ou outro para dizer, nós não vamos tratar a Bíblia como palavra de Deus. Primeira coisa que precisamos entender, primeira coisa, não existem coisas nas Escrituras, irmãos, né, de pequeno ou nenhum valor. Né? Por quê? Ou falhas pequenas, não há. Por quê? Porque os escritores, irmãos, não poderiam errar. Não há tal coisa na Escritura como erro. A Escritura nos ensina com toda certeza que há um propósito em todas as coisas, entende? Eu preciso entender que aquilo que Deus revelou, seja ele no início de Gênesis ou no fim de Apocalipse, tudo que foi escrito tem um propósito muito claro, muito determinado. Então, quando eu pego, por exemplo, especialmente o Antigo Testamento, como é que Paulo interpreta Romanos, ou melhor, como é que ele interpreta para a igreja a leitura do Antigo Testamento? Veja lá, Romanos 15, versículo 4. Preste atenção nas palavras do apóstolo. Romanos 15, verso 4. Ele diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito, irmãos, foi escrito para o nosso, para quê? Como diz o texto, para o nosso ensino. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Os judeus diziam, não há um ponto nas Escrituras, não há um ponto nas Escrituras que possa passar, nenhum tio passará, nada, não há alguma coisa pequena que foi deixada de lado, ou que Deus falou e que não é assim como Ele falou. É preciso entender isso, tudo que Deus escreveu para um fim determinado, né? O povo de Deus sabe que muitos, irmãos, muitos, né, que já até leram as Escrituras por algumas vezes, toda, de capa a capa, podemos dizer assim, eles poderiam ver alguma coisa pequena e dizendo assim, olha, isso aqui eu li, eu achei que não tem nenhum sentido para nós, não tem nenhum valor para nós, alguém até poderia dizer. Mas depois que eles passam a ler, a orar, eles começam a entender aquilo que essa verdade aponta para algo mais glorioso do que aquilo que nós olhamos à primeira vista com os nossos olhos. Eu posso dizer isso com toda certeza. Não há um texto na Escritura que não cumpra o propósito estabelecido por Paulo em Romanos 15, verso 4. Não há um texto na Escritura. Você quer ver um detalhe? Só um exemplo prático para vocês, rapidamente. O Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 24, ele com os discípulos que estavam no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, ele anda com eles e está falando com eles, e Jesus pergunta a eles, né? Ele diz, só você não sabe o que está acontecendo aqui, né? O que aconteceu nesses últimos dias, né? E Jesus, então, conversando, e diz o texto sagrado, diz assim, começando, no verso 44 do capítulo 24 em diante, diz assim, começando por Moisés, né, indo para os profetas e os escritos, os salmos, ele passou a ensinar
tudo o que dele se falava nas Escrituras. Ora, o que é que Jesus está dizendo? Na lei, nos profetas e nos escritos, todos falavam acerca dele. Mas aí vem um detalhe interessante, porque o que ele fala? Porque essa é uma pergunta, é um ponto interessante. Tudo bem, fala sobre Cristo, né? Se você continuar lendo o texto na sequência, aí ele vem a pergunta, o que ele fala sobre Cristo? Aí ele vai dizer o que fala. Está escrito que o Filho do Homem haveria de padecer, sofrer, morrer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, e o Evangelho seria pregado por todas as nações. Ele está dizendo que eu encontro isso na lei, nos profetas e nos escritos. Que Cristo viria, sofreria, ressuscitaria, o Espírito seria derramado sobre a igreja e o Evangelho seria pregado pelo mundo inteiro. Ele não diz apenas que fala sobre ele, ele diz o que é que eu vou encontrar na Escritura Sagrada. Esse é um aspecto precioso, podemos dizer assim. Outra coisa, os escritores, irmãos, eles eram, podemos dizer assim, em tudo aquilo que eles escreveram, eles agiam guiados pelo Espírito de Deus. Eles escreviam por inspiração do Santo Espírito, como 2 Pedro 1, 20 e 21 fala. Vamos lá para o texto, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Ora, se não é inspirado, então nós temos um texto humano, literalmente apenas. É 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Diz assim o texto: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus como movidos pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser pura. Completamente pura. Se há mistura se há contaminação pecaminosa, né, ela não é a palavra de Deus. O que é que o Salmo 19 diz? Que a lei de Deus é pura e ilumina os olhos. Quando você pega, por exemplo, citações como as citações que estão lá de Satanás, por exemplo, no Evangelho, né? As mentiras de Satanás como narradas lá. Você não vai dizer que a palavra de Satanás ela é verdadeira porque está no texto sagrado. Não. A palavra de Deus é verdadeira, que registra até o mal e descreve isso como mal. O que é inspirado não é a palavra de Satanás, o que é inspirado é o registro da palavra de Satanás no texto sagrado. Isto é, o que ele falou a Cristo. O que ele falou é a verdade, aquilo que ele disse de fato. Veja, não que ele falou é verdade, mas o que ele falou é a verdade no sentido de que foi exatamente aquilo que ele falou. Mas não aquilo que ele disse é de natureza verdadeira. Ele é mentiroso. Vai esperar o quê de um mentiroso? A não ser mentira. Mas todas as coisas que parecem ou têm um pouco de repugnância, né, ou elas são canônicas ou não, né, podemos chamar assim. Mas toda a Escritura foi dada por Deus. E a Escritura, ela é toda inspirada. Toda ela é inspirada, né? Erros, irmãos, em coisas grandes ou pequenas, são impuras. São impuras. Eles estão registrados lá, não para que eu obedeça. Veja, os pecados de Sansão não estão registrados lá como padrão para mim,
mas como algo que é pecaminoso e eu devo fugir. Os pecados de Davi estão lá, não como exemplo para que eu siga, mas como Deus lida com o pecado e como eu devo me arrepender, e como eu não devo fazer. A impureza e o que está escrito na palavra de Deus é a verdade. E como já falamos no domingo passado, não poderia ser palavra de Deus se fosse, não poderia ser palavra de homem simplesmente, porque os homens falam dos seus próprios pecados. Davi jamais falaria das suas próprias faltas, né? Moisés não escreveria sobre o seu pecado e a razão pela qual ele não vai entrar na terra prometida. É necessário que tenha sido inspirado por Deus de fato, né? Veja, aquilo nos faz ainda perceber que aquilo que eu posso olhar para o texto sagrado e perceber alguma falha, não significa dizer que a falha daquele personagem é algo que deve ser praticado por nós, mas como registro daquilo que não deve ser praticado. A gente chama isso dentro da narrativa de o anti-herói, né? Então é aquela pessoa que a prática dela não é exemplo para a igreja, é aquilo que não se deve fazer. Então é o exemplo daquele pecado e do juízo de Deus sobre todo o pecado. Isso nos faz olhar para o texto aqui, irmãos, como o princípio da pureza, entenda isso, né? Nós nos negamos, podemos dizer assim, de que exista qualquer inconsistência, em afirmar que existe qualquer inconsistência ou contradição nos santos oráculos de Deus, ou que existe alguma coisa que não tem um fim santo na Escritura Sagrada. Tudo, mesmo o escrito do pecado, tem um fim santo. E qual é o propósito da Escritura final? Qual é o escopo final da Escritura? Dar glória a Deus, exaltar a Deus, a majestade dele acima dos céus. Para que mais? Humilhar a humanidade, esvaziar os homens de si mesmo, para que a graça de Deus seja tudo em todos, e os homens, irmãos, sejam nada, mas completamente dependentes da misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. Esse é o escopo da Escritura, esse é o propósito do ensino da palavra. Vou repetir aqui: dar glória a Deus, exaltar nenhum outro a não ser a infinita majestade dos céus, humilhar toda a humanidade, esvaziar o homem de si mesmo, para que a graça de Deus seja tudo em todos, não é? Para que Deus em Cristo seja tudo em todos, e os homens, eles não sejam em si mesmos nada, mas dependentes completamente da misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o escopo de toda a Escritura Sagrada. Isso só pode vir dos céus, isso não pode vir da terra. Isso desceu dos céus para nós, isso foi revelado por Deus a nós. Isso não é obra humana, isso não é obra humana, em hipótese alguma. A gente ainda vai, obviamente, trabalhar sobre as Escrituras no decorrer dos outros domingos, mas esse é um ponto último nesse tópico em particular que nós encerramos dizendo que a Escritura Sagrada ela procede de Deus, e a característica disso é a sua obra, a sua procedência celestial, o propósito que ela tem para com o homem na terra, e ao mesmo tempo o escopo final dela, que é dar glória a Deus e colocar o homem como totalmente dependente da graça do Senhor. E só essa palavra pode santificar o homem para que ele abandone verdadeiramente os seus pecados, né? É interessante, irmãos, aqui já fora um pouco do contexto, fora da nossa aula, mas que vai ser tópico que a gente vai trabalhar na sequência, né? Como é triste a gente olhar e perceber que
as pessoas confiam tanto na igreja, né, que elas são capazes de se curvar diante de um santo, sem ter nenhum respaldo nas Escrituras para isso, mas porque a igreja diz que deve ser assim. Não é? E que propósito, e que fim tem isso? Não é dar glória a Deus. Pelo contrário, é tirar a glória que pertence a Deus. Se a prova pensar que no final do dia, mesmo dizendo que eles não estão orando para um homem, mas para Deus, por meio daquele santo. Por mais que eles digam isso, entenda, irmãos, que ali é tirar os atributos que pertencem a Deus e colocar naqueles que não têm autoridade nem poder para isso. Não adianta você dizer assim, eu não acho que Ele é Deus, eu não acho que Ele é Jesus, mas por que eu oro para Ele? Veja, você pode dizer tudo isso, mas se você ora para Ele, a Ele, você está dizendo que Ele pode lhe ouvir. Mas não é só você que ora a Ele, outras pessoas de outros lugares oram também. Você está dizendo que Ele é onipresente. Você está dizendo que Ele tem poder de responder ao seu pedido. Você está dizendo que Ele é todo poderoso. Ora, se Ele ouve, e ouve todos que falam com Ele em todo lugar, por mais que eu diga que Ele não é Deus, eu atribuí a Ele algo que só pertence a Deus. Nenhum lugar você vai encontrar a pureza dessa verdade, a não ser nas Sagradas Escrituras. Você se aparta das Escrituras, você cai em toda sorte de impureza, toda sorte de idolatria, porque já não é mais a Bíblia a única fonte de fé e prática que nós temos, já não é ela mais, certo? Próxima semana a gente retoma esse tópico. Temos aqui, são meio-dia em ponto. Então, nós vamos orar e vamos encerrar nossa EBD. Vamos orar, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a amar a Tua Palavra, não apenas como uma literatura, mas como uma palavra que veio do céu a nós e tem poder para transformar a nossa vida verdadeiramente. Concede-nos, ó Deus, Espírito, graça do alto, para estudarmos e lermos a Tua Palavra e confiarmos nela, e termos esperança na vontade revelada do Senhor, e o nosso coração descansar nas promessas ali estabelecidas por Ti ao Seu povo. Socorre-nos, livra-nos dos nossos enganos pessoais, e dá-nos olhar e coração e mente sujeitos, completamente sujeitos à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.